Bom, gente, a próxima área é sexualidade. Falando de Brasil, gente, eu creio que é uma das áreas que a gente mais tropeça a sexualidade. Um pastor amigo nosso foi pastor muito tempo aqui no Brasil, depois ele foi para a África. E a gente, no encontro de reciclagem, conversando, ele... Guria, acredita que lá na África não tem pombagira? Eu estava falando sério, ele lá no Rio era pombagira para dar e vender. Lá na África, nenhuma pombagira. E a pombagira é exatamente esse demônio da sedução, do sexo. Então, como isso no Brasil é forte. Então, isso pode passar a sexualidade. E a gente que trabalha com libertação tem umas questões, gente, que você começa a avaliar na tua vida. Eu lembro o primeiro seminário que eu ouvi do pastor Cote, e ele falava sobre as relações sexuais fora do casamento. E o quanto, quando o Provérbios fala, você se faz um só com a prostituta, ou você é uma só carne, a gente não tem a extensão do que é isso. Cada relação sexual, você tem uma ligação de alma. O que é do outro começa a fazer parte de mim, o que é meu começa a fazer parte do outro. Eu lembro de uma jovem da primeira igreja, líder, e ela estava meio afastada, ela me procurou, ela disse, eu preciso de psicóloga e pastora, por isso que eu vim atrás de você. Ela disse assim, estou fria na fé. E ela disse, eu acredito que foi depois que eu namorei um rapaz fora da igreja. Eu disse, você teve relacionamento sexual com ele? Ela disse, sim. Aí eu expliquei para ela esse envolvimento. Eu disse, vamos orar? Vamos. Orar o quê? Só pelo sangue de Jesus você desfaz um pacto de sangue. Então, nós vamos orar. Então, pelo sangue de Jesus, eu quero quebrar o pacto de sangue que eu fiz com o fulano. Tudo que é meu, que está nele, eu peço de volta, e tudo que é dele, que está em mim, eu devolvo para ele. Pelo sangue de Jesus, eu desfaço esse pacto de sangue. Essa é a oração. E, na hora que a gente foi fazer essa oração, o Espírito Santo me deu uma imagem de uma mulher... me trouxe testificação, prostituição. E ela, enquanto orava, ela viu a imagem de uma mulher sedutora. E ela começou a chorar, e aquilo começou a queimar. E aí a gente abriu o olho e disse para ela, você tem certeza? Só foi esse rapaz? Ela, não, Silvana, eu perdi a virgindade com ele, só foi ele. Ela disse, Silvana, eu estou vendo uma silhueta de uma mulher, isso está me dando agonia. Eu disse, para mim, o Espírito está testificando prostituição. O que você tem a me dizer com isso? Ela, Sil, o meu namorado falou que a namorada anterior ele não sabia, mas tinha sido garota de programa. Então, vocês percebem? O espírito de prostituição da garota de programa começou a compartilhar o corpo dele. E ele, por sua vez, compartilhou esse mesmo demônio com ela. Então, gente, a gente tem que levar em conta o quanto o mundo espiritual, aquela coisa, o inimigo morando do lado de dentro, né? Então, são muitos os casos. Aquela menina que eu disse para vocês que fazia sexo em boate gay, ao vivo, quando ela veio, eu expliquei isso para ela, ela resolveu se posicionar, nós começamos a orar. Ela arrotava e bocejava. Como uma boa batista, pensei, tomou Coca-Cola hoje na hora do almoço e deve estar com sono. Aí, depois, ela disse, Silvana, eu senti 32 corpos saindo de dentro de mim. Ela tinha tido uns 100 relacionamentos sexuais, em média, mas ela sentiu. Na época, eu tive problema em Foz do Iguaçu, porque ela chegou em casa, a mãe dela era líder de uma igreja tradicional batista, contando isso. Aí eles começaram a dizer que eu estava fundando uma nova seita dentro lá de Foz do Iguaçu, porque saía expulsando o demônio dela, e ela tinha exatamente uma vontade muito grande de se matar, por toda essa história. E, inclusive, na hora que a gente orava, o Espírito de Deus testificou no meu coração que ela tinha se relacionado com animal. Aí eu olhei para ela e disse, tudo bem, acabou? Ela, acabou. Eu olhei, e bicho? Ela, droga. O Espírito Santo quer purificar você. Aquilo que a Karina falou, não adianta você ter vergonha, gente. O intercessor, ele não é o teu juiz. Ele é teu irmão que está ali para interceder junto com você. E hoje, assim, ela está fazendo curso de psicologia, ela disse, eu vou ser que nem você. Eu, aleluia. E é isso que a gente vibra, porque é um filho na fé, gente.
Então, o nosso papel não é julgar tudo isso. Não. Agora, não pode fazer isso precocemente. O Marcos estava trabalhando com um rapaz, aí o rapaz confessando 40 adultérios, e no final, assim, ele, pastor, dá para dar essa oraçãozinha por escrito para mim? Porque nos próximos adultérios ele sabia já fazer oração sozinho. Vocês percebem? Como o descaso. Então, essa parte da sexualidade é muito importante. Satanás usa muito isso, exatamente para proliferar o reino dele. Pode passar? Gênesis 6, a corrupção, a violência contaminaram a terra, exceto Noé e sua família. Pode ir? Mas, em Gênesis, dá a entender, gente, muitos estudiosos acham que toda a situação de Cã com Noé, daí começou uma história homossexual. São os estudiosos que falam isso. E aí entra a questão da homossexualidade. Eu quero sugerir, se vocês quiserem ler, gente, é um dos meus livros preferidos, Como Ministrar Libertação, de Doris Wagner. E ela tem uma parte só na sexualidade. É muito bom. E aí, David Foster escreve, cada capítulo é um expert que escreve. E ele fala exatamente sobre a homossexualidade. E a coisa que mais a homossexualidade tem entrado é com a mentira. Eu soube de um seminário numa igreja batista aqui em Curitiba que um psiquiatra assumiu o microfone para falar sobre a homossexualidade e disse que a igreja tem que parar de dar esperança que existe cura. Nós temos que aceitar os homossexuais porque não existe cura. Então, irmãos, vocês vejam, nós precisamos entender que Deus... Você viu Deus falando assim, ó, vai para o inferno um síndrome de Down? Vai para o inferno quem nascer com uma deficiência física? Não, porque o nosso Deus é justo. Então, Deus jamais ia abominar, ia destinar ao inferno alguém que não pudesse ser tratado e curado. Então, a homossexualidade, existe libertação, existe cura. Isso é cativeiro. E nós precisamos entender, já tem uma lei correndo no Congresso que pastores não vão mais poder usar púlpito para falar isso que eu estou falando. Mas é importante a gente entender que existe, nós temos que amar todas as pessoas. E é muito interessante que quem dá, o David que escreve, ele é um ex-homossexual. E ele fala exatamente como é o cativeiro, como que se forma isso na mente, como vem o engano, e a importância de a gente caminhar perto dessas pessoas para que elas possam encontrar a cura. Fácil? Não. Mas é possível. Então, dentro da área da sexualidade, tem isso, pode passar? A perversão e imoralidade sexual são as principais causas para o desmembramento do corpo de Cristo. Aí entra isso que eu falei, cada relacionamento ilícito constitui uma ligação, uma aliança de corpo. Então, as pessoas começam a ter comportamentos diferentes. Aquilo que a Cá falou, às vezes você encontra o mesmo espírito na hora da libertação no marido e na esposa, também eles podem ter compartilhado isso. Cada relacionamento pervertido representa uma ligação com o maligno. E também existem situações de alianças sexuais involuntárias, onde a criança é exposta precocemente ao sexo, sofrendo molestações, abusos e estupros. Então, não raro, a gente encontra pessoas que estão presas em cativeiros porque foram molestadas sexualmente. Então, ela precisa ser liberta disso. Porque, como a Michele mesmo trouxe aqui, ela foi molestada pelo vô, e isso trouxe uma coisa, digamos, uma carga espiritual muito pesada sobre a vida dela. E a gente acompanha isso muito frequentemente na hora da libertação. As mulheres, eu brinco, né? Ou quase todas as mulheres sofreram abuso e molestação sexual, ou elas todas vêm parar no meu consultório. Porque é quase 80% das mulheres elas foram tocadas indevidamente ou foram expostas a uma situação dessa. As crianças. Eu lembro de um rapaz que a mãe encaminhou ele, e ele era um homossexual assumido, e ele virou para mim e disse assim, eu sou feliz, eu já tenho namorado, eu não quero ser tratado. E como a mãe estava com câncer, ele disse, eu não quero brigar com ela, então eu vou vir para cá. Só para a mamãe ficar feliz. Eu disse, bom, então você não quer descobrir por que você teve isso? E aí ele disse assim, não me pergunta nada, não lembro nem o que eu almocei.
Eu disse, não tem problema. Aí eu expliquei como funcionava a técnica que eu usava. E a técnica, ela movimenta os olhos, direita, esquerda, para acessar algumas memórias. E aí ele contando para mim que ele foi num 99 e tinha um tec, 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 que marcava compasso. Ele, igual a doutora Silvana. E começou, ele disse, ela queria que eu pensasse tal coisa. Lá no 99, ele resgatou uma memória, que a babá dava banho nele e levava ele com 3 anos para se masturbar na cama em cima do menino. Então, toda a homossexualidade dele era fruto de um abuso. Hoje mesmo eu acompanho uma moça que ela quer mudar de sexo, mas ela não quer ser homem. Ela quer se camuflar por causa dos inúmeros abusos que ela recebia. Ela não quer parecer mulher para que ninguém venha tocá-la. Uma outra moça que eu acompanhei, ela foi abusada dos 5 aos 9 pelo irmão. Gente, ela tinha uma legião de demônios, porque cada relacionamento sexual, não só com o irmão, levou ela a se prostituir com vários homens. E, gente, a quem assistiu o Advogado do Diabo, gente, parecia filme as coisas que aconteciam na vida da menina. Assim, de rapazes irem levar a chave que ela esqueceu do apartamento e o rapaz ser um enviado pelo demônio. Porque eu descobria isso no processo de libertação. Uma vez ela endemoniada, o demônio disse, ela tem hora, trouxe um homem para ela, sai da frente. E aí, quando ela ficava liberta, eu disse, guria, o que você tinha de programa? Ela, não, Silvana, foi um rapaz que eu conheci hoje, ele pediu para eu mostrar a cidade. Era um enviado pelo diabo para a vida dela. Então, gente, é bem séria essa parte da sexualidade. Com crianças, pode passar. Pessoas que sofrem escravidão sexual dividem-se em 2 grupos, aquelas que trouxeram os problemas para a sua vida e aquelas que foram vitimadas. O primeiro grupo é o mais fácil de trabalhar, porque ela procurou. Então, ela vai renunciar a isso. Agora, as vítimas, ela tem raiva, ela tem ódio, ela tem tendência suicida, homossexualidade, dissociação, ou seja, tudo isso, na hora da libertação, você acaba vendo. Então, não é só o relacionamento que ela tem que abandonar, mas ela tem que ser tratada nessas áreas. Toda vez que você tiver uma criança abusada, frequentemente ela tem mágoa do pai e da mãe. Onde estavam que não me cuidaram? Então, além dela perdoar o abusador, ela precisa perdoar os pais. Os meninos nem sempre entendem que eles sofreram um abuso, por causa dessa cultura nossa de sexualidade precoce. Mas é bom tratar. Outros meninos têm o troca-troca, que às vezes eles fizeram com os amigos fizeram com ele. Então, você tem que o quê? Você tem que desmistificar que ele não é um homossexual porque ele teve esse tipo de experiência e exatamente ajudá-lo a tratar toda a culpa que vem disso e também toda a mentira que ele se levanta a partir disso. Tá claro? Tá? Pode. Aqui eu coloquei. Eu atendi uma moça que era filha de missionários, ela era abusada, amarrada. E aí ela dissociava totalmente. E o outro rapaz, era um filho de pastor, ele tinha um ódio, ele ia para terminal de ônibus, tinha dias que ele ia para terminal de ônibus e esperava alguém sair com qualquer camisa de time de futebol. Ele era uma baixinha, era uma tampinha, ele ia atrás. O teu time é uma porcaria. Provocar, até o cara vir para brigar. Ele, Silvana, eu nunca apanhei. Batia. Eu virei para ele, quem abusou você? Aí ele olhou para a minha cara, quem te contou? Eu disse, o ódio que você tem dentro é o ódio de uma criança que não pôde reagir e teve que se submeter. Então, isso alimenta a presença de demônios dentro da criança. E aí ela vai crescendo com aquilo. Uma menina que eu atendi, quando o demônio se manifestou, ela tinha 25 anos, o demônio disse, há 20 anos eu moro aqui, o que você veio me incomodar? Então, imagina, ela foi abusada com 5 o demônio entrou. Ela estava com 25 como ministra de música numa igreja, no cativeiro, presa, porque ela não tinha sido tratada. Tá? Pode seguir?
Ao final de cada processo é importante destruir todas as anotações na presença da pessoa, simbolizando a confidencialidade e que vai e abandone essa vida de pecado. Tá? Gente, teve uma senhora que confessou num grupo de libertação que ela tinha traído o marido. Aí o grupo disse, é importante você confessar para o seu marido. Mas ela não conseguiu confessar, e o grupo foi e contou para o marido. Jamais. Jamais. Você pode dar uma orientação, mas a decisão é da pessoa. A pessoa faz o que ela quer com a vida dela. Você não pode tomar nenhuma posição no lugar da pessoa. A confidencialidade... Eu, como psicóloga, muita gente vai no meu consultório com medo de contar as coisas na igreja. Porque no consultório ela sabe que pode me processar, aqui na igreja não. E então é muito importante. Tem aquela historinha, né, que o pessoal conta dos 3 diáconos que foram orar juntos, né? E o primeiro disse, eu tenho um pecado, eu roubo o dinheiro do dízimo. Vamos orar, vamos orar. Aí o segundo disse, gente, o meu pecado é olhar as irmãs bonitonas, as pernas delas. Vamos orar, vamos orar. Aí olharam para o terceiro sim, ele disse, o que foi? Meu pecado é fofoca, estou louco para sair contar tudo do que eu ouvi. Gente, se você não tem esse domínio, não entre nesse ministério. Primeiro, vá trabalhar esse domínio na sua vida. Tá? E, às vezes, o pessoal não conta o nome do santo, mas conta todo o milagre. Porque lá eu fui na rua Mendes de Oliveira, no número 93... Né? E estava lá uma pessoa que não conta. O pastor Avelino, que já faleceu, o português, era muito interessante. Um dia, num culto, ele disse para os irmãos, eu fui visitar uma irmã, que não vou contar o nome, por questão ética. Estava eu lá, e a irmã, muito nervosa, disse, pastor, estou muito magoada com fulano de tal. E eu disse, irmã Maria Carolina, por que estás assim? Tadinho. Aí todo mundo começou a rir. Ele, porque os irmãos estão rindo, ele não tinha entendido que ele tinha contado o nome da mulher. Então, gente, é uma brincadeira, mas é fato. A confidencialidade é fundamental, tá? Pode passar? Pornografia. Gente, esse negócio de pornografia, o que está tendo de divórcio em cima da pornografia? Aí o pessoal já vieram com essa história de nu artístico. Tá? Aí vai ter inferno artístico também, né? Porque não dá, gente. É uma armadilha, e hoje os homens, de uma forma geral, eles têm abandonado o relacionamento sexual com a esposa para se masturbar com a pornografia. E aí eu já vi algumas mulheres falando, ela disse, escuta, mas eu sou novinha, bonitinha, estou gorda, estou feia. Ele, não, assim, de vez em quando eu olho para você, dá vontade, mas eu passo, você para um pouquinho e já passa. Essa é artimanha... É uma artimanha demoníaca. No Japão, hoje, gente, os jovens já não casam mais. Eles saem do trabalho, pegam fast food, vão para casa jogar videogame. Quando eles sentem necessidade sexual, se masturbam e vão dormir, vão trabalhar outro dia. Não estão nem comprando mais carro. Quem me contou essa pesquisa foi um paciente que eles têm a locadora de carros. Ele disse, no Japão, Silvana, não se vende mais carro, não se casa mais. Vocês percebem a artimanha espiritual que vai levar a isso? Tá? Então, a pornografia, então você tem que conscientizar a pessoa, e você mesmo, se você tem isso, e você tem que tomar medidas drásticas sobre isso. Pode passar? Histórico na família de luxúria, às vezes a pessoa não tem, você não entende porque ela tem essa perseguição espiritual, você vai ver na família, eu lembro de um que era viciado em pornografia, mas ele iniciou sexualmente num prostíbulo pelo pai, e o pai tinha revista pornográfica e filmes pornográficos. O irmão, até hoje, ele entra na casa e diz que a parede é cheia de DVDs de filmes pornográficos. Então, é uma herança espiritual que também tem que ser quebrada. A oração deve perdoar a pessoa que permitiu a entrada do espírito de luxúria no seio da família também, tá? Além da confissão. Pode passar? Em seguida, cada espírito sexual que aflige a pessoa deve ser ordenado que se retire em nome de Jesus. Pode ir. Incubos e sucubos, também nesse livro que eu tinha indicado, de cura, da Doris Wagner,
É muito interessante que ele traz o incubus e sucubus. A pessoa está dormindo, ela sente que está se relacionando sexualmente e é um demônio que está se relacionando com ela. Então, eu lembro que a primeira visita pastoral que eu fiz com o Marcos, a mulher falava que ela era visitada por um demônio que ela não conseguia impedir que ele se relacionasse com ela. Isso, normalmente, são famílias que tiveram casos de bestialidade, se relacionaram com animal, e essa opressão vem sobre os demais elementos da família. Então, tem que se orar realmente repreendendo a presença de incubos e sucubos. Tá? Pode passar. Vítimas de escravidão sexual frequentemente apresentam como efeito colateral culpa e vergonha. Precisamos orar repreendendo isso também. Orar pela limpeza da mente, limpe os olhos, ouvidos, lábios, mãos e todo o corpo. Eu já vi pessoas que eram, tipo, viciadas, né, se a gente pode usar essa expressão, de sempre estar olhando para a mulherada. Ou olhando o traseiro, olhando a pessoa, mesmo frequentando a igreja, tem essa dificuldade. E aí a gente vai olhar no histórico da pessoa, quando que se iniciou a sua vida sexual, o que você pensa em relação às mulheres, e aí, normalmente, estão as mentiras instaladas. Eu posso olhar porque ela deixa, ela não presta, ela é uma prostituta. Então, isso está incorporado dentro da mente e ele generaliza isso no comportamento com as mulheres. Então, é muito importante você ver as mentiras instaladas também na questão sexual. Tá? Pode ir? Tá, eu acho, e laços pecaminosos de alma, eu já falei isso, pode passar? Pode passar. Isso aqui são só as bases bíblicas do estudo, tá, gente? Pode passar. Então, essa é a oração. Pelo sangue de Jesus, quero quebrar o pacto de sangue que eu fiz com aquela pessoa, tá? Isso tudo vai estar na internet, tá? Pode passar. A oração de renúncia é uma oração completa que depois vocês vão poder baixar e ter ela, tá? E aí a gente trabalha todos os possíveis pecados sexuais que a pessoa teve, tá? Pode passar. Pode passar. Uhum. Pode ir lá para o outro tema. Uhum. Isso são as alianças de sangue, pode passar para o outro tema.